Amém, irmãos? O que significa para você ser filho de Deus? O que significa para você fazer parte da igreja do Senhor? O que significa para você o que está acontecendo agora, hoje? Você está aqui junto com irmãos e irmãs que foram convertidos pela graça do Senhor. Mediante a fé que Ele mesmo nos concedeu, hoje nós podemos nos chamar de irmãos. Tão abençoador isso, queridos. Eu estava pensando nisso, né, essa semana, e falei assim, que alegria poder te chamar de irmão. Porque realmente você é meu irmão. Você é minha irmã, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Éramos criados, né? Criados por Deus. E hoje, por Cristo Jesus, nós somos filhos. Nós somos irmãos. Nós podemos desfrutar desse relacionamento verdadeiro de amor que só a igreja salva pelo precioso sangue de Cristo fez conosco. Deixa uma marcação em Gálatas. Quero pedir para você ir para Colossenses. Então, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 2. Olha a exortação que Paulo dá aos irmãos de Colossos. Então, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Um pouquinho para frente, capítulo 2. Olha o que Paulo diz, queridos, no versículo 6. Ora, como recebestes Cristo, o Senhor, assim andai nele. Capítulo 2, versículo 7. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido, versículo 12, sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Queridos, aqui a igreja aos Colossos, a igreja de Colossos, na verdade, eles estavam sofrendo com filosofias que estavam sendo inseridas lá na igreja. Paulo aqui recebe de Epáfras esse relatório, né, de que os irmãos estão sendo atacados por essas vãs filosofias. Ele diz, irmãos, ninguém vos enrede por esse tipo de ensinamento, porque vocês precisam entender que vocês já receberam Cristo, Cristo faz parte da vida de vocês, vocês precisam viver e andar em Cristo. Isso precisa ser a vida de vocês. Vocês vão ser edificados em Cristo, enraizados em Cristo. A fé de vocês vem crescendo cada vez mais. Vocês já foram instruídos e até as ações de graça de vocês fazem com que vocês estão vivendo dessa forma. Agora, pensem que vocês não foram circuncidados de maneira humana, física.
Não foi isso que aconteceu, mas o despojamento, que é a circuncisão que aconteceu em Cristo. A circuncisão de coração. Porque no batismo, e ele usa essa linguagem, nós vamos ver também em Gálatas que ele usa essa linguagem da questão do batismo, vocês foram mortos, sepultados juntamente com ele no batismo. O batismo é a marca, é a declaração assim, evidente, um testemunhal de que você morreu para o velho homem e nasceu uma nova pessoa. Aconteceu isso com vocês. Vocês foram sepultados em Cristo Jesus. Hoje vocês têm uma nova vida, por isso que vocês conseguem andar em Cristo. E vocês foram ressuscitados, logo mortos em Cristo, ressuscitados agora mediante a fé. Foi o Senhor quem fez isso com relação a vocês. Vocês estavam mortos nos delitos e pecados. Olha o que Paulo vai trazendo à igreja de Colossos, queridos. Vocês estavam mortos nos delitos e pecados, mas ele perdoou todos os seus pecados. Ele cancelou todos os seus pecados. Aonde? Na cruz. Não há potestade que tenha poder sobre sua vida. O Senhor triunfou vencendo a morte. Então, queridos, preste atenção. Cuidado que esses cumprimentos de rituais possam afastar vocês do sentido primordial que é a vida cristã. Não é à toa que ele diz que as coisas, as festas, as comidas, as bebidas, os sábados eram sombra. Eram sombra. Ou seja, não era o que havia de vir. O que havia de vir era Cristo. Então aquilo só apontava para Cristo. Então a igreja de Colossos precisava ser encorajada a não dar ouvidos a vãs filosofias, porque eles foram salvos em Cristo Jesus, mediante a fé, entendendo que foi perdoados os seus pecados, que eles são novas criaturas, eles foram sepultados e hoje vivos em Cristo. Então entendam, não fiquem focando a vida de vocês em cumprimento de festas, não comendo isso, não comendo aquilo, cumprimento de sábado. Isso era só sombra, isso era só algo que iria apontar para o foco da vida de vocês, que é Cristo. Esteja atenta, igreja de Colossos, quanto a isso. Por que eu quis ler esse texto de Colossenses? Volta lá para Gálatas, queridos, por favor. Lá no texto aos Gálatas, né, Paulo vai encerrar o capítulo 3, deixando claro para os irmãos o que ele vem trabalhando, que ele vem desenvolvendo, esse pensamento sobre a justificação, né? Ele começa o capítulo 3, como nós já vimos, dizendo da insensatez dos Gálatas voltarem para a lei. A questão é o seguinte, isso é um retrocesso. Como vocês podem voltar, por exemplo, a querer, como esses judaizantes estão dizendo aí, fazer com que vocês sejam circuncidados para a salvação, cumprimento da lei para a salvação, usando os dois textos aqui, é como Paulo dizendo para os irmãos de Colossos, isso era sombra do que havia de vir. Por isso, irmãos, hoje nós, como igreja do Senhor, voltarmos a práticas do judaísmo, nós estamos retrocedendo. Porque Cristo é o cumprimento de toda a lei. E o próprio Paulo diz aos irmãos aqui, aos Gálatas, que a lei não pode salvar. Não há justificação por intermédio da lei. Não foi isso que nós vimos sobre a promessa de bênção que acontece em Jesus Cristo? Nós vimos do versículo 15 ao 22. Ele chama os irmãos a entenderem, olha, nós temos uma aliança, né, em Cristo Jesus. Aliança inquebrável. Essa promessa da qual o Senhor fez a Abraão, por exemplo, né? Foi isso que ele trata, versículos anteriores aqui. Essa promessa que ele fez a Abraão, ela foi antes da lei. Quem fez essa promessa? O próprio Deus. Se uma aliança humana, ele traz essa ilustração, né? Se uma aliança que é humana, ela não é revogada, que dirá uma aliança feita por Deus? Então, foi feita essa aliança a Deus. Nós temos essa herança. Essa herança não veio por causa da lei. Não é à toa que a promessa veio antes da lei. Essa herança não vem pela lei. Deus concedeu a Abraão gratuitamente, antes da lei. Então, ele passa a desenvolver esse pensamento com os irmãos. Então, qual que é a finalidade, a intenção da lei, né?
A lei é para deixar claro que somos pecadores. Até que viesse o descendente. Ou seja, o descendente é o cumprimento dessa lei. Por quê? Porque a lei apresentava para nós mandamentos do Senhor que nós não conseguíamos cumprir. E aí o descendente, sim, descendente perfeito, Cordeiro, Filho de Deus, Jesus Cristo, ele consegue cumprir a lei em sua integralidade. Então a lei fez isso, tendo Deus como mediador e não como Moisés, um intermediador, um mediador de Deus para o povo. A promessa a Abraão foi feita diretamente de Deus a Abraão, e isso se repassa a nós. Aí ele pergunta, versículo 21, a lei, ela é contrária às promessas de Deus? Claro que não. Claro que não. Porque se a lei, ela pudesse trazer a justiça, ela justificasse, então, queridos, né? O que seria da promessa, né? Mas a Escritura, versículo 22, diz que cercou tudo, todos nós, encarcerou todos os pecadores, para que entendamos que é somente mediante a fé que a promessa é concedida àqueles que creem. E agora ele vai continuar desenvolvendo, né? Porque aqui nós estamos no mesmo, o início de um novo parágrafo, mas o mesmo pensamento. Ele fala, aqueles que creem, eles foram salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Não foi pela lei. Mas a lei tinha uma atuação na vida deles, na nossa vida. E lembrando de Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja, né? Paulo era um fariseu, né? Da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Então, quando ele fala da lei, os irmãos da Galácia já vão pensar sobre isso e falar assim, esse Paulo tem autoridade para falar da lei. Sendo que muitas vezes nós estamos dando ouvido para esses judaizantes. Por exemplo, nós temos que cumprir coisas do judaísmo para a salvação? Não, queridos. Isso, mais uma vez, eu digo, é um retrocesso. Não é à toa que ele começa dizendo, antes que viesse a fé, nós estávamos abaixo da tutela da lei. E nela nós estávamos aprisionados, é a ideia do encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então é como se a lei montasse guarda diante de nós e ela apresentando quando nós somos pecadores, claramente, queridos, ela deixava sem esperança. Essa era a característica da lei. Porque a lei apresentava para nós, ela deixava a gente guardados, né, a ideia do encerrados aqui, entendendo que somos pecadores. A lei deixa claro, nenhum pode cumprir a lei de Deus em sua integralidade. Não cumprindo a lei, você transgride a lei. Transgredindo a lei, você é digno de condenação. Digno de condenação, você não tem salvação. A lei deixava claro isso para você. Não é à toa que havia aqueles rituais de confissão de pecados para que Deus, né, aceitasse aquele sacrifício. Para que aquele sacrifício fosse aceito diante de Deus e o pecador ser perdoado. Mas à medida que o pecador passasse a entender mais essa tutela da lei, esse controle da lei sobre ele iria não só sentir-se, mas ver-se aprisionado pela lei. Logo, isso não iria trazer salvação. Mas essa lei, essa tutela da lei, ela ia mostrar no futuro que, e aí me vem à mente aquelas profecias, né, do Antigo Testamento, do renovo, do Messias prometido, daquele que viria salvar, da restauração de Israel. Promessas como essa que a lei, ela ia demonstrar que você não consegue cumprir. Mas um dia, Deus vai enviar o Messias. Um dia o Messias virá. Esse sim nos resgatará. Era a ideia das profecias. Era o que apresentava. Aí você pode perguntar para mim, mas, pastor, não existia a fé? Existia. Por exemplo, Abraão
né? Ele creu e isso foi imputado a ele por justiça. Então ele tinha fé. Mas essa fé, e na construção do texto grego aqui, essa fé, ela tem um artigo definido. A fé da qual Paulo está trazendo aqui é a fé em Cristo. Isso é importante. Não é a fé de maneira geral, era a fé em Cristo, da qual agora Paulo passa a falar aos irmãos. Então, mas antes que viesse a fé, que nós vamos ver no decorrer do texto, né? Todo o texto corrido ali, né? Essa fé mediante a Cristo, né? Nós estávamos encarcerados, cercados, sob a guarda da lei. É interessante que no Antigo Testamento, as pessoas que viviam antes de Cristo viviam na esperança do futuro, não é verdade? É assim, o Messias virá, a restauração virá futuramente. Nós que vivemos pós a vinda de Cristo, nós olhamos para o passado. Ele já veio, nós cremos nos seus feitos. Essa é a diferença da aplicação dessa fé da qual Paulo está dizendo. Então, nós estávamos sob a tutela dessa fé, da lei, mas a fé de futuro viria a revelar-se. Ele vai passar a falar sobre ela, né? Essa fé, ela vai revelar-se. Então, queridos, como nós vamos reconhecer nossa filiação, né, mediante a Jesus Cristo? Primeiro, entendendo que a lei aprisionava. Então, imagina só, os irmãos da Galácia voltaram a desejar as práticas da lei. Como assim? Se a lei aprisionava, como eu posso voltar a querer ter aquelas práticas? Parece que para nós está muito distante, né, quando nós pensamos nisso. Porque, pastor, nós não temos práticas do judaísmo. Mas rapidamente, queridos, no nosso coração às vezes há um legalismo, uma vontade de praticar coisas para ter méritos, quando na verdade nós fomos libertos. E Paulo vai desenvolver também esse pensamento de liberdade, a carta aos Gálatas. Nós somos livres em Cristo Jesus. Pessoas se aprisionam em pecados, em marcas do passado. Lembra do encorajamento de Paulo aos irmãos de Colossos? Olha, vocês precisam andar em Cristo. Mas, pastor, eu tenho umas marcas na minha vida, eu fui criado assim, tal. Já viu pessoa rancorosa que lembra de coisa de 30 anos atrás? Mas parece que gosta de uma algema, gosta de uma coisa, sabe aquela corrente com bola, assim, né? Aí fica trazendo isso à memória, parece que deseja o aprisionamento, quando em Cristo nós somos livres. Livres para perdoar, livres para amar, livres para servir. E aí fica remoendo aquelas coisas, parece que aquelas coisas vão travando você, não vão deixando você caminhar, quando na verdade o Senhor falou, confesse o pecado, deixa, alcança a misericórdia e vem caminhar comigo, anda comigo. Então olhar para os irmãos da Galácia e falar assim, quando vocês voltam para querer circuncidar com relação à salvação, achar que isso vai fazer com que vocês sejam mais espirituais, isso é contra Deus. Por isso que eu gosto do versículo que Paulo cita ali, eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Eu estou lendo o capítulo 2, versículo 21. Eu não vou anular a graça de Deus, porque a justiça, ela não vem da lei, porque se ela viesse da lei, então... E é tão interessante isso, queridos, que parece que alguns cristãos entendem o sacrifício de Cristo na cruz, mas tem sempre um mas. Já percebeu? Às vezes, tomara que não seja esse cristão do que eu estou falando aqui, tá? Você crê no Senhor Jesus? Creio. Então, você é livre em Cristo? Sou. Inclusive, você é livre para não escolher pecar. Decida não pecar. Decida ser mais envolvido com a sua igreja. Decida amar ao próximo. Decida ser um homem ou mulher de oração. Decida viver para agradar a Deus. Pastor, mais o pastor, mais o irmão, mais a igreja, mais o meu trabalho. Sempre tenho mais. Sempre tenho mais. Parece que gostamos de viver aprisionados. Quando, queridos, a graça nos liberta. Sabe quando você decide perdoar aquela pessoa, você fica livre. Você fica livre.
Você passa a desfrutar de um relacionamento para com aquela pessoa. Mas há pessoas que amam o orgulho e falam, não vou, não me humilho. Pastor, eu sou crente. Assim, não pisa no meu calo. Ah, então o seu calo não é convertido, então, né? Eu sou crente, pastor, mas ó, não mexe comigo. Ó, crentão, hein? Como isso, queridos? Parece que ama viver o velho homem. Para com isso. Para com isso. Você é livre em Cristo. Para de viver aprisionado. É o que Paulo, eu fico imaginando quando Paulo começa dizendo no versículo 1 que os Gálatas são insensatos, no versículo 15 ele fala que são irmãos, né? Ele fala, essa insensatez, meus irmãos, está errado. Como viver dessa forma? Queridos, nós precisamos reavivar nossa vida com o Senhor. Utilizando da data, né, do início do ano, faça um propósito esse ano, viver mais perto do Senhor. Faça um propósito de confessar mais os seus pecados. Ame as pessoas. Para de carregar peso de lá de trás. Pastor, a pessoa falou comigo. Quando foi isso? Foi lá, pastor, 1949. Falou, o que é isso, meu irmão? O que é isso? Está trazendo coisa de lá. Não, pastor, lá em 1980 eu trago. Não esqueço. Mas esquece. Perdoa. Para com isso. Está errado. Isso não agrada a Deus. Faça o propósito do Senhor para você. Senhor, eu preciso tirar essas coisas. Eu preciso tirar essas coisas, esses ranços de velho homem. Paulo vai falar de se revestir de Cristo. Nós precisamos revestir de Cristo, irmãos. Cristo foi humilhado, você sabia disso? Ele foi humilhado. Ele foi injustiçado. Gálatas mexe muito com a nossa fé, queridos. Muitas vezes nós estamos presos a coisas que são sombras que não apontam em Cristo e deixamos de viver a fé. Por isso que há muitos cristãos que patinam na vida cristã. Pessoas que não servem, só querem ser servidas. Só patinam. Eu não estou falando de fazer coisas, estou falando de ser. Pessoas que só conseguem pensar em si mesmas, só patinam, não amadurecem, não crescem. É aquela ideia que Hebreus diz, parece que é o leite espiritual para a vida toda. Não consegue se comprometer com outra pessoa. Não consegue, queridos. Não consegue doar do tempo, não consegue doar das finanças, não consegue doar do dom que o Senhor mesmo concedeu. Porque são egoístas. Não caminham. Aprisionadas no velho homem. É isso que Deus quer para a vida da gente? Claro que não. Paulo diz aos irmãos da Galácia, a lei, nós estávamos sob a tutela dela, ela nos cercava. Mas ela apontava para algo, para a fé que haveria de vir. E ele continua falando. De maneira que a lei nos servia de aio. Isso é muito importante a gente entender aqui, queridos. Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, o que a lei fazia? A lei nos dirigia. Essa é a ideia do aio. O aio, queridos, é um tutor, né? É interessante que essa palavra, ela dá origem ao nome de pedagogo, sabe? Aquele que instrui. Mas, e esse é o contexto aqui do qual Paulo está dizendo aos irmãos, no versículo 24, o tutor aqui, o aio aqui, ele tinha uma função. Ele era disciplinador. Geralmente ele era um escravo, né, que ele tinha uma finalidade. Preste atenção. A criança precisava de um tutor. Então esse tutor, por exemplo, levava a criança para a escola, prestava atenção no comportamento da criança, o que ela fazia, voltava para casa durante o dia, ficava vendo o que aquela criança estava fazendo, e ela reportava ao amo dele, né? Ao pai daquela criança. Então a função primordial aqui no texto era o quê? Era disciplinar. Era disciplinar ali a criança, o tutor. O tutor disciplinaria ali a criança. Aí Paulo usa essa ilustração para dizer assim, olha, a lei, ela nos serviu desse tutor. Esse tutor, ele vai ter uma finalidade, ele vai nos conduzir a Cristo. Lembrando que ele não nos salva. Por quê? Porque Paulo diz,
a fim de que fôssemos justificados não pela disciplina do tutor, mas pela fé. Então, ou seja, quando a lei apresentava para nós, olha, vocês são pecadores, todos carecem da glória de Deus. Você não consegue amar a Deus sobre todas as coisas. Você coloca coisas para amar a Deus. Você faz ídolo no seu coração. Você não consegue honrar o teu pai. Você cobiça. Então, logo, você é um transgressor da lei. Mas essa lei ia apontar, ele ia falar assim, tem um que cumpre toda essa lei. Esse cumpre a lei na integralidade. Nesse não há orgulho, não há arrogância. Nesse há o verdadeiro amor, porque ele é amor. E ele vai apresentar a pessoa de Cristo para nós. Então a lei, ela vai apontar para aquele do qual nós seremos justificados. No caso, fomos justificados, que foi Cristo. Lembrando, nós, pós-Cristo, olhamos para o passado, porque Cristo fez. O Antigo Testamento olhava para o futuro, né? Para que o Messias que virá. Então, esse tutor, ele tinha esse papel. Agora, olha que interessante. O tutor fazia isso com a criança. Geralmente até os 17 anos ali. Após isso, ele já não teria mais tutor. Ele amadurecia. Ele crescia. Então, chegaria um tempo, preste atenção, que esse tutor não faria mais o trabalho dele. Por quê? Porque ele seria, usando a ilustração, seria maior de idade, vamos dizer assim. Não teria o tutor mais como disciplinador. Esse tempo, essa idade da qual nós vamos enxergar aqui, foi quando Cristo veio. Então fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então ele passa a dizer aos irmãos, olha, a lei, ela nos tutoriava, né? A lei, ela como disciplinador, ela ia nos conduzir a Cristo, mas essa lei, logo que Paulo diz, que não justifica, né? Ela vai nos apontar para Cristo. Cristo, sim, nos justifica mediante a fé. Não é à toa que no versículo 25 ele passa a dizer, mas, olha o mas novamente aí, tendo vindo a fé, já não permanecemos mais subordinados sob esse tutor. Então, esse tutor que nos disciplinava e apontava para Cristo, vindo a fé, você e eu, crendo no Senhor Jesus, filhos de Deus, já não mais estamos subordinados a essa tutoria. Por isso que Paulo inicia capítulo 3 falando que eles são insensatos. Vocês estão querendo voltar nessa tutoria da lei? Mas essa tutoria da lei não salva. São obras que não salvam. Vocês estão querendo voltar para essa tutoria? Não. Vocês hoje já estão crescidos, usando essa ilustração. Por quê? Porque vocês foram salvos em Cristo. Vocês não carecem dessa tutoria para salvação. Isso é importante. Por quê? Porque a salvação é mediante a fé. Olha o pensamento de Paulo, queridos. Olha a reflexão de Paulo com os irmãos da Galácia. Então, vindo essa fé, nós não mais estamos sob a lei. Por isso que Coríntios diz que o nosso pensamento é levado cativo em Cristo Jesus. Queridos, é preciosa a nossa união. É precioso o fato de estarmos juntos como igreja. Por isso que muitas vezes, quando eu vejo pessoas diminuindo igreja como só um lugar que eu vou. Vou lá algumas horas, né? Eu estou lá. Eu frequento, né? Mas você não é igreja? Você não faz parte da igreja? Você não foi salvo em Cristo Jesus? Paremos para pensar. Olha, fomos salvos de maneira que, salvos hoje, né? Nós não vivemos mais sob essa maldição da qual a lei nos apresentava que éramos transgressores. Porque hoje, mediante Cristo Jesus, nós somos salvos, nós temos relacionamento com Deus. Nós olhamos para a lei e falamos, realmente, nós não conseguimos cumprir essa lei, mas Cristo naquela cruz cumpriu toda a lei. Cristo em sua vida cumpriu toda a lei. Cristo tabernaculando entre nós, né? Veio a este mundo, né? Cristo cumpriu a lei. Então, mediante a minha fé nele,
no que Ele fez, não no que eu posso fazer, não no que eu acho que eu faço. Por isso, queridos, quando alguém acha que conquista a salvação, como você conquista a salvação? Primeira coisa, se você deseja realmente conquistar a salvação, você tem que cumprir a lei. Nós estamos entendendo em Gálatas que ninguém consegue cumprir a lei. Logo, você não conquista a salvação. A salvação vem pela fé. Fé concedida por Deus. Por isso que Efésios, Paulo diz aos irmãos de Efésios que a fé é um dom de Deus. O fato de você participar da meia do Senhor, da mesa do Senhor, queridos, não é simplesmente porque você, eu agora só faço parte da igreja. Eu vou tomar ali, né, os elementos ali, uma vez por mês e tal. A ceia do Senhor, sempre aquele pensamento reflexivo de falar assim, alguém morreu por mim. E só poderia morrer aquele que poderia me salvar. Cristo, para que eu pudesse participar e fazer parte dessa família, também salvo pelo mesmo sangue. Isso é ser igreja. Ser igreja não é um lugar para ser divertido, ainda que nós temos momentos de diversão. Igreja não é lugar para ter entretenimento, ainda que nós tenhamos momentos de entretenimento. Ser igreja é mais profundo do que isso, irmãos. Por isso que eu faço uma pergunta para você. Você ama a sua igreja? Mas precisa responder de bate pronto, sabe? Amo. Não precisa. Reflita. Você ama mesmo? Você se preocupa mesmo? Porque às vezes, queridos, nós vamos chegar à conclusão de que nós queremos receber da igreja. E receber de várias formas. Receber atenção, receber vantagens, receber coisas, né? Receber favores. Isso não é amar a igreja. Eu quase que eu ia te dizer agora, eu sinto te dizer isso. Não, mas eu não sinto te dizer isso. Eu estou dizendo realmente para você. Não é isso, irmãos. Igreja não é isso. Pastor, mas muita gente está falando muita coisa e eu já vi tanta coisa. Tá, mas tudo bem, mas isso não é igreja. Igreja é o lugar onde os arrependidos vêm se reunir e falam assim, alguém pagou para que eu fizesse parte dessa família. Alguém pagou para verdadeiramente eu ser seu irmão. Ainda que eu receba coisas de você, não é por isso que eu estou na igreja. Ainda que a igreja me abençoe de várias formas, com atenção, com cuidado, com carinho, com coisas, com bens materiais, não é por isso. Isso eu só enxergo mais uma vez a bondade de Deus para comigo. Qual lado você está? Qual lado você está, meu irmão? Porque a libertação desse aio da lei foi feita mediante a fé. Voltar para ela, espero que não seja o desejo do teu coração. Não volte para essa subordinação ao passado de pecado. Não volte à subordinação da lei que apresenta que você não consegue cumprir. Porque você foi alcançado por Cristo. O texto continua. Pois todos vós, olha o que Paulo diz, sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, todos nós, hoje, Paulo diz àqueles irmãos que, como eu disse, versículo 1 chama de insensatos, versículo 15, ainda que façamos atos de insensatez, somos irmãos, mas ele diz algo, vocês são filhos de Deus, vocês não serão filhos de Deus. Não é prática da lei que vai fazer com que vocês sejam filhos de Deus, vocês são filhos de Deus. Porque vocês foram salvos mediante a crença, a fé. Lembra da fé do artigo definido lá, que ele traz lá no versículo 23? Viesse a fé, é essa fé mediante em Cristo Jesus. Vocês agora fazem parte da igreja de Cristo, pela misericórdia de Deus, salvar pecadores como nós. Você sabe quanto você é pecador? Eu sei o quanto eu sou pecador. Se um pecado condena, quem merece a salvação? Se um pecado é digno de condenação, quem merece a salvação? Nenhum de nós. Essa é a graça de Deus.
Essa é a graça de Deus, amar pecadores como nós. Então hoje nós somos filhos de Deus. Então a fé em Cristo Jesus, ela nos liberta desse jugo da lei. A fé em Cristo Jesus faz com que nós sejamos filhos de Deus. Essa é a bênção. Por isso que quando às vezes as pessoas perguntam assim, mas espera aí, para eu ser cristão, então é só crer em Cristo? Espera aí. Só? Como assim? Você entendeu? Dá vontade de perguntar para a pessoa, você entendeu o que você falou? É só crer em Cristo? Como se fosse algo pequeno. Como se fosse algo que você conquista. Não é à toa que há pessoas que participam anos da igreja, mas nunca foram convertidas, irmãos. É impressionante isso. Pessoas vivem anos, culto após culto, mas não teve o coração transformado pelo Senhor. Essa é a bênção da ceia do Senhor. Fazer essa reflexão. Eu fui salvo. Eu preciso parar com essas besteiras que eu me prendo, com esse orgulho bobo, com esses pecados que são a minha marca. Eu já fiz essa pergunta para você, queridos. Como você é conhecido? Se você tivesse coragem, de repente, chegar aqui no microfone e chegar assim e falar assim, falem, todos vocês aqui da igreja aqui, me resumam em uma palavra. O que falariam de você? Será que chegariam e falariam assim, um exemplo? Aliás, teria que ser uma palavra só, né? Então não dava um exemplo. Então falava, exemplo. Né? Fiel, crente, né? Um orante, sério, decente, bíblico. Olha, só seriam esses adjetivos que falaram de você? Ou de repente assim, orgulhoso, arrogante, egoísta, mal educado. Será que você é conhecido por isso? Então precisa mudar. Está na hora de mudar. Isso não pode marcar você. Você é crente, meu irmão. Você é filho de Deus. Não é à toa que Paulo continua dizendo no versículo 27. Por quê? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. É interessante isso. Aqui, Paulo não está dizendo só da questão do batismo físico ali, do mergulho na água. Ainda que use a palavra batismo aqui. Porque o que Paulo está dizendo aqui é algo mais profundo, irmãos. Ele faz isso em Romanos capítulo 6. Queria só que você ouvisse, se você quiser ir, capítulo 6, versículo 2. Mas olha só, capítulo 6, versículo 2. Olha o que a Bíblia diz. Olha. Paulo usa essas metáforas, né? essas comparações, por assim dizer. Ele diz, olha, Romanos capítulo 6, versículo 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura ignorais que todos nós, olha o que ele diz, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então o que Paulo está dizendo quando ele diz, fostes batizados em Cristo? O foco de Paulo aqui é dizer que essa aplicação de batismo, ele está dizendo assim, porque todos nós, dizendo dos filhos de Deus, que foram salvos pela fé, todos quantos estão unidos em Cristo, eles usam a vestimenta que é o próprio Cristo. É isso que ele está dizendo. Essa é a ideia de revestir de Cristo. Ou seja, toda a sua ação, o seu pensamento, a sua forma de falar, a sua forma de agir, a sua forma de enxergar a vida deve ser, queridos, mediada por Cristo. Por quê? Porque você está unido com Ele. Unido com Ele, batizados ali em Cristo, vocês passam a refletir de Cristo. Por isso que a palavra Cristo, né, a palavra cristão, são mini-cristos, ou seja, cristinhos. Um testemunho de cristão aonde que for. Por isso que cristão que vive marcado ou é conhecido pelo pecado, ele está com um problema muito sério. Imagina você refletindo a graça de Deus, você que é cristão, pela marca do pecado. Isso é uma representação de Cristo?
Por exemplo, você chega e fala assim, ó, aquela ilustração que eu dei a você agora, né? Se alguém, se pudesse falar, falem verdadeiramente, resuma a minha pessoa, segundo o seu ponto de vista, em uma palavra. A pessoa fala assim, mentirosa. Imagina Cristo refletindo mentira. Você crê que Cristo reflete a mentira? Então por que de repente a mentira faz parte da sua vida? Se faz parte da sua vida, tem uma coisa. Você não está se revestindo de Cristo. E a pergunta que fica, você foi batizado em Cristo? Ou seja, você foi unido em Cristo? Eu não estou querendo aqui, queridos, causar dúvida na sua salvação. Eu estou querendo que você traga a reflexão, a salvação que aconteceu no seu coração. Por isso, irmãos, quando a gente está conversando com cristãos e são perguntas que são referentes aos atos de pecado, né? A pessoa já chega e fala assim, eu posso fazer isso? Você já quer fazer isso. Essa é a questão, não é que você pode ou não pode, você já está querendo fazer. Já uma predisposição do teu coração carnal fazer esse tipo de coisa. Você como crente fala que isso não convém, mas você já está querendo fazer, sonda o seu coração. Sonda o seu coração, de repente isso está tomando o seu coração. Então você só está querendo o aval do pastor ou do seu irmão ou irmã em Cristo que te discipula, que caminha com você. Só está querendo o aval para falar assim, pode. Pensei que não podia. Olha, pensou que não podia, você já sabia que não podia. Você quer alguém para dar um aval. Isso é cristão? Isso não é se revestir de Cristo. Se revestir de Cristo, queridos, é você deixar essas marcas horríveis do velho homem e se revestir dessa graça, da qual Paulo personifica aqui na pessoa de Cristo Jesus. Filhos de Deus, eles são obedientes à vontade do Senhor. E veja só, também Paulo aqui não diz do batismo físico, porque o batismo físico não salva. O que salva é só a união em Cristo. O batismo é simplesmente uma demonstração do que aconteceu lá dentro. Por isso que eu creio que o batismo deve ser algo reverente, apesar de muito alegre. Deve ser algo reverente. Porque olha o que aconteceu no batismo. Agora estou falando do batismo físico. Alguém morreu. Você se alegra com a morte? Geralmente não, né? A gente fica triste com a morte. Não fica? Quando você se alegra? Quando essa pessoa ressuscita. Que é a imagem do batismo, trazendo a imagem do batismo. Então é contrição porque morreu aquele velho homem. E é alegria porque esse novo homem reviveu. Por isso que é reverente. Por isso que é momento de alegria, ao mesmo tempo de falar assim, alguém pagou pelos pecados daquele pecador. Foi isso que aconteceu na sua vida. Quando você foi batizado, foi isso que passou na sua mente? Você crê nisso? Romanos ainda capítulo 13, versículo 14, diz assim, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Essa novidade de vida, essa vida nova, deve ser vivida pelos crentes revestidos de Cristo. E olha aí, queridos, olha a igreja. Versículo 28. De Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Pastor, o senhor vai falar de divisão? Não vou falar de divisão não, mas não pode ter divisão. Por que não pode ter divisão? Você não pode ser um agente da divisão, meu irmão. Você não está bem, fica bem. Fica bem em amor ao próximo. Pastor, não estou legal. Fica legal. Fica legal em amor ao seu irmão e à sua irmã. É tão interessante. Já conversou com pessoas que elas não querem saber de você? A conversa é um monólogo, na verdade, né? Acho que a única pergunta que ela faz para você é, tá tudo bem. Você responde, tá tudo bem, ela tá tudo bem. Ela não quer mais, ela não ouve mais você, né? Ela não ouve mais você. Você vai de repente contar alguma coisa, ela fala, aham, tá, mas ela quer contar dela, quer falar dela, os problemas dela, da luta delas e até das vitórias dela, assim, sabe? Mas acontece, queridos, que quando nós somos um em Cristo, é vida na vida. Pastor, eu não estou legal. Pois é, por isso que Deus te deu a fé.
para você confessar o seu pecado. Sondou se isso é pecado? É, pastor, é pecado. Confessa, deixa esse pecado e fica legal. Fica legal. Ah, não estou bem. Pois é, fica bem. Fica bem. Parece que há um desejo tão egoísta no nosso coração que eu estou mal, eu quero que todo mundo fique mal. Oh, que loucura é essa, irmãos? Eu estou mal. Eu dei um chute na mesinha de centro de casa, machuquei meu dedinho. Todo mundo vai ter que sentir a mesma dor que eu. Não vai, meu irmão. O que eu posso fazer para você é falar assim, ó, coloca um gelinho. Né? Coloca um gelinho. Por quê? Infelizmente você se acidentou. Eu não queria isso. Mas eu não tenho culpa. Mas parece que você quer me fazer culpado, porque você está assim. Já parou para pensar que isso é egoísmo, queridos? Já parou para pensar que isso é orgulho? Eu não estou dizendo que quando você está passando uma luta, você pode compartilhar com seu irmão ou sua irmã. Faça isso. Mas faça isso da maneira correta. Buscando em Cristo, nesse relacionamento de comunhão, você mudar de atitude. Mas não fazer com que a outra pessoa fique triste por você. É um mandamento para cada um de nós. É chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então, cada um de nós tem esse mandamento. De repente, a pessoa vai ouvir sua luta, ela vai chorar com você. Amém por isso. Mas que não seja do teu coração esse desejo de fazer mal para o seu irmão. Não, não é assim. Isso é egoísmo. Está vendo o que é? Isso é pecado. Por quê, meus irmãos? Porque Paulo diz, olha, na igreja de Cristo não há separação. Isso eu acho assim, queridos, eu acho isso maravilhoso, porque é o seguinte, a parede de separação, a qual Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 19, né? Essa parede de separação que separava, por exemplo, gentios e judeus, ela foi removida em Cristo Jesus. Não é à toa que, olha só o que Paulo diz, de sorte que não pode haver judeu nem grego. Então, não há barreira racial. Não há. De raça, não há separação. Pois é, e ele continua dizendo, não há também nem escravo nem livre. Não há barreira social. Na igreja de Cristo não há. Nem racial, nem social. Por isso que não se cita racismo na igreja. Que loucura é essa? Que doideira é essa? Não há essa barreira entre nós. Todos fomos criados à imagem de Deus. Quando um crente é racista, ele está com um problema muito sério no coração dele. Ou talvez ele nunca teve encontro com o Senhor Jesus. Porque se o que vale para ele é raça, mas na igreja de Cristo não há essa divisão. Não há judeu nem grego, não há barreira social. Ah, não, esse aqui é o povo que tem condição, o povo que não tem condição. O povo, aí usa até uma expressão errada, né? Esse é o povo que tem condição, esse é o povo mais humildezinho. Quem falou que pobre é humilde? Quem falou que pobre é humilde, queridos? Ah, eu já conheci muitos pobres. Ah, tinha nada de humilde, queridos. Humildade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com coração. Não é com condição financeira. Então para de falar assim, ah, eu conheço uma família bem humilde. Não, você conhece uma família pobre. Humilde é outra coisa. Primeiro, ela só é humilde se ela for cristã. Porque essa é a característica dos cidadãos do reino. Mateus capítulo 5. Humildade, né, é marca dos cidadãos do reino. Então você conheceu uma família humilde? Não, você conheceu uma família pobre. Não quer dizer que seja humilde. Pastor, eu usava tanto esse termo. Pois é, queridos, por isso que a igreja ensina. Não é porque a pessoa não tem a condição financeira que ela é humilde. Ela não é humilde, ela é pobre. Ela não tem bem material. Mas humildade é questão de coração. Muito importante isso, queridos. Então, na igreja não pode ter essa barreira social. Não há nem barreira sexual, homem e mulher. E aqui, Paulo não está tratando de papéis. Ele está tratando de salvação. Ou seja, Deus salva homens e mulheres. Deus salva escravos e livres. Deus salva judeus e gentios. Deus salva negros, brancos, amarelos, ruivos, japoneses, americanos, brasileiros, mexicanos, australianos e assim por diante. Na igreja, queridos, é isso daqui, Paulo está quebrando uma barreira gigantesca. Na igreja, imagina agora o escravo, imagina o escravo, que Deus concedeu o dom para aquele escravo de ensino, por exemplo. Aí Deus salvou aquele escravo, está lá o escravo na igreja.
Quem vai pregar? Eu nem vou dar o nome para o escravo, vou chamar de escravo, tá? O escravo. Aí o escravo vai lá pregar. Aí chega lá o escravo, abre a Bíblia e começa a ensinar. Deus concedeu o dom para ele. Aí Deus converte o coração do patrão dele. O que o patrão dele vai fazer? Durante a semana, o patrão dele vai ser o patrão dele. Vai continuar organizando as coisas na casa, vai continuar falando para ele, ó, você faz isso, faz aquilo, faz aquilo. É o trabalho dele. Mas na igreja, o patrão vai sentar e vai ouvir. Porque aquele dom é espiritual dado àquele escravo. Sem problema nenhum. Agora, como nós gostamos, né, queridos? Vai vir o fulano de tal. De novo, só um parênteses aqui. Não deixe de reconhecer os PhDs. Não deixe. Foi gente que labutou para estudar. Não deixe de reconhecer, né? Os estudos, as dedicações, os escritos. Louvado seja o Senhor por isso. Ponto. Ponto. Se isso faz barreira entre mim e essa pessoa, nós estamos com problema. Esse PhD tem que ser julgado no refúgio. Porque às vezes vem de lá. Às vezes pode ser a pessoa que tem mais conhecimento, ela se afasta daquela que não tem. Mas também às vezes vem da pessoa que não tem conhecimento. Eu não vou não, aquele ali você não vai conversar comigo. Como assim? Na igreja? Irmãos, na igreja. Isso no mundo é natural. Fulano de tal não vai conversar com a ralé. A ralé não, porque ele já galgou, né, os degraus ali da sociedade. Aí acontece, no mundo acontece, na igreja não. Na igreja não, irmãos. Por isso que há pessoas na igreja que não podem liderar. Não porque ela não tem a capacidade, não porque ela não tem conhecimento. Ela não é madura para lidar com, entre aspas, vou colocar entre aspas mesmo, tá? Com o poder que lhe é dado. Ela fica arrogante, ela fica soberba. Ela trata as pessoas de maneira ruim porque ela tem um cargo. Olha, ela tem o poder. Ela é a líder ou o líder. Ele está à frente. Não pode ser líder. Mas pastor, essa pessoa tem mais conhecimento. Pois é, mas não tem coração. Não tem sabedoria. Não pode liderar. Ficamos sem ministério. É melhor. Porque não vai fazer nem a pessoa pecar, nem outras pessoas pecarem. Isso é igreja, irmãos. Por que Paulo está dizendo que não há essa barreira de separação? Porque nós somos um. Nós somos um. Um deve trabalhar em prol ao outro. No que seja cuidado, no que seja edificação. Imagina você não querer receber coisas, não esperar e nem viver esperando coisas, porque você está com o seu coração para doar, para se dedicar. Depois você lê o editorial de Tíquico ali, queridos. Depois você conhece um pouco mais de Tíquico, editorial que está no nosso boletim ali. A pessoa fala assim, eu vou servir porque Deus me salvou para servir. Eu tenho esse dom para servir. A pessoa já sai com esse coração. Ela vai encontrar o outro irmão que está com o mesmo coração. Eu já dei uma ilustração aqui, muito claro para os irmãos, né? Quando a gente tem algo para fazer, o meu desejo é que os cristãos saíssem no tapa para ver quem vai fazer primeiro, né? Claro que eu não quero que você brigue. Mas eu quero que você coloque a sua vida em disposição do reino. Você foi salvo, você é um comigo. Porque você só espera. Porque você não se doa. Porque você não serve. Isso é egoísmo. Isso está errado. Por que você acha que as coisas têm que girar em torno de você quando nós somos uma unidade? Todos nós. Todos nós. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor me concedeu o dom de pastorear. Amém. Aqui está sendo parte do exercício do meu dom. Mas, irmãos, teve irmãos que não serviram aqui, como o pastor Kevin citou, né? Louvado seja Deus pela vida do irmão André, irmão João aí. Está tendo um povo da esquerda e da direita aqui na igreja. Olha que beleza, né? Está mais fresquinho hoje. Isso não aconteceu semana passada. Serviço. Serviço. Outros irmãos arrumando som, outros irmãos arrumando telhado, outros irmãos limpando, outros irmãos se preparando, outros irmãos estudando, outros irmãos aconselhando, outros irmãos se programando. É assim que vive a igreja. Agora é interessante, queridos, o pecado é tão marcante na nossa vida, tão marcante, que às vezes nós queremos só, tem outra pessoa para fazer, não, eu passo o cajado, não, é para outro, não, faça você, faça junto, seja igreja, você foi feito um, não tem mais barreira de separação.
Por isso, queridos, mais uma vez eu quero ressaltar aqui os nossos almoços aqui. É uma benção ver aqueles jovens conversando com os mais velhos. Benção, benção para os dois. Jovem pode aprender com o mais velho, mas se o velho for mais sábio, ele também vai aprender com o jovem. Que alegria, que joia. Muito bom. Conversas profundas, edificantes. Não é só bobeira, conversa boa. Às vezes a gente brinca, às vezes a gente dá risada, é bom também. Mas sabe assim, a bênção de viver essa unidade. Cristo Jesus, queridos. Não tem barreira.